you don't blow up the volume, so it's clear. I want it to be very clear. Kennedy, eu quero estar muito claro. O profeta do Senhor está pedindo que a voz dele esteja muito claro para poder transmitir a mensagem do Senhor. Eu quero que desta vez, eu quero que esta mensagem seja muito clara. Está muito claro, muito claro. Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo, povo abençoado. O Senhor Jeová falou comigo, povo abençoado, e é por isso que eu estou vindo até vocês ao vivo, exatamente a 1h da tarde, no horário da África Oriental, 1h, 13 horas. Agora, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito desses eventos que vocês estão vendo se desdobrando nos seus noticiários. O Senhor me levou a Israel hoje e o Senhor de cima, Ele me levantou acima no céu, então eu pude olhar toda a região nesta guerra. Esta guerra vai escalar, haverá uma frota de caças de ataque que vão atacar. Eu vi muitas aeronaves vindo. Vocês se lembram muito bem quando eu dei esta profecia no ano de 2020, em julho, 26 de julho, quando eu falei a respeito deste evento, com grandes detalhes, como vocês estão vendo agora se desdobrando diante dos seus olhos, se desdobrando nas suas televisões, os detalhes de milhares de mísseis lançados sobre Israel. Lembre-se daquela profecia, se você acompanhar cuidadosamente, você vê que a profecia tem uma segunda fase, quando um grupo de aviões vem e atacam. Você se lembra naquele dia, eu disse, aviões do Irã? Então, nesta noite, o Senhor me mostrou muito aviões de combate vindo para atacar Israel. É uma outra fase. Eles vieram juntos e eles atacaram. Eu vi o alvo deles. O alvo deles se voltou à direita, eles se voltaram todos juntos. Muitos aviões estão vindo. Esta será uma séria guerra. Esta vai escalar em uma guerra muito, muito séria, povo abençoado. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito desta guerra. A segunda fase, a escalada, você pode ver como já está ruim, mas a segunda fase desta guerra está prestes a acontecer. E vocês se lembram que naquele tempo, naquela profecia que eu dei no ano de 2020, 26 de julho, naquela profecia eu mencionei que provavelmente por causa de ameaça existencial, Israel será forçada a usar arma nuclear para atacar uma nação, talvez o Irã, porque eles terão que lutar por suas vidas. E vocês ouviram muito claramente de Benjamin Netanyahu, que está governando, que estava governando quando eu estava em Israel por 7 anos. Ele era primeiro-ministro lá. Ele está voltando. Eu profetizei no dia 2 de abril de 2004 que Benjamin Netanyahu 1 e 2, até que as minhas palavras o trouxeram de volta ao trono. Agora, vocês o ouviram dizer que se o Líbano atacar, Israel teria que destruir totalmente o Líbano e voltar ele à idade da pedra. Então essa guerra, uma guerra muito mortal, está prestes a ficar pior. Novamente, nesta noite passada, o Senhor me mostrou a escalada desta guerra, a guerra que vocês estão vendo acontecendo agora, envolvendo Israel. E nesta guerra, eu vejo agora aviões, muitos aviões de combate, de ataque, eles vêm juntos, eles vêm juntos como uma frota. O Senhor me mostrou juntos,
Eles não estão seguindo uns aos outros. Eles estão vindo horizontalmente, um atrás, outro do lado de outro. São aviões, uma frota de aviões de ataque vindo juntos e eles atacam. Então, esta será uma guerra muito séria e eles lançam bombas. Então, é um tempo muito, muito sério na vida da igreja. E na vida desta terra, vocês precisam tomar muito cuidadosos, porque estes eventos que estão se desdobrando, eles vão entrar em cascata a partir daqui até a tribulação. Pode ser que haja uma cascata daqui até a tribulação. É como se o Senhor me dissesse que esta é a guerra onde as nações vão querer assinar um tratado de paz. Esta guerra aqui. Esta é a guerra que pode fazer com que as nações se voltem contra Israel. Então, se você é um cristão, você precisa tomar cuidado. Esta guerra pode ir em cascata até uma guerra mais séria, uma guerra muito, muito séria, até a enorme guerra que vai obrigar Israel a assinar o tratado de paz. Então o Senhor falou comigo, me mostrou nesta noite aviões de combate, muitos deles aviões de combate, vindo para atacar. Eu os vejo se virando para a direita, juntos assim e lançando bombas. Então é um tempo muito sério, um tempo muito, muito sério. Mas para a igreja, qual é a mensagem então para a igreja? O que é que o Deus Todo-Poderoso está dizendo para a igreja à luz de tudo isso? É isto que eu quero focar. Agora, qual é a mensagem então para a igreja? Se o Senhor está prometendo uma escalada desta guerra e a cascata da guerra, qual é a mensagem para você como um cristão sintonizado? Você provavelmente entrou no seu escritório hoje, você ouviu? Você é um farmacêutico, engenheiro, ou você trabalha numa construção, ou você é apenas um bispo, um pastor, uma mãe em casa, uma babá, um oficial de polícia. Nas suas respectivas profissões, você recebe o seu salário. Qual é a sua mensagem? Em tudo isto, eu quero ler no livro de 2 Pedro, 2 Pedro, de 1 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele diz: àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele classifica a fé. Ele põe a posição da fé. A fé que nós temos é uma fé, não é uma fé comum, é uma fé preciosa. Então, ele estabelece esta fé, ele classifica. Ele diz: aqueles que receberam uma fé tão preciosa, tão valiosa como a nossa. Em outras palavras, ele passa através de todo o espectro do tempo da era da igreja, desde a primeira igreja, quando ela foi inaugurada, desde o tempo quando eles estavam andando com Jesus, antes de Jesus morrer e ressuscitar, eles andavam com Jesus, e então, novamente, ele cortou através do tempo quando Jesus morreu e ressuscitou, e agora o Espírito Santo veio e ele corta através da era da igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja do primeiro século, até agora, e ele diz que há somente uma fé, em outras palavras. E se a fé que os apóstolos receberam era tão preciosa para eles, até o ponto em que eles estavam desejando morrer por ela, ele diz: para aqueles
mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, você recebeu uma fé tão preciosa como a nossa. Então ele está dizendo que não é se você agora faz parte do ano de 2023, a sua fé mudou. Ele diz, não. A fé que nós recebemos corta através do tempo, através das nações, passa através do espaço e do tempo. Ele disse, há somente uma fé que todos recebemos. A fé que Pedro recebeu, que Paulo recebeu, a fé que João recebeu, todos os discípulos, e que você recebeu é a mesma fé. E ela é tão preciosa para eles que eles estavam prontos a morrer por ela. E até mesmo você deve ser tão preciosa que você deve estar pronto a dar tudo por esta fé. Então ele diz, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Agora ele saúda. Ele começa com graça. Em outras palavras, ele está apresentando uma coisa que somente pela fé em Cristo você recebe graça. Ele apresenta a graça como a coisa mais preciosa que a nossa fé possui. A graça, a nossa fé nos deu a condição de receber a graça. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, significando sem limite, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, estas coisas são muito grandes. Se eu tiver tempo, é uma coisa muito grande. O que significa conhecer Deus? O que significa conhecer Jesus? Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas não conhecem Deus. Seria possível que até mesmo na igreja, os que estão na igreja também não conhecem a Deus? Então ele está dizendo, aqueles que pelo conhecimento de Deus, ele está falando dos atributos de Deus. Deus é santo, Deus é justo, ele é separado do pecado e da corrupção, ele transcende o pecado, ele é justo. E ele diz que estas são o conhecimento de Deus que tem que fortalecer a tua fé e a tua salvação para construir um pilar para suportar e manter forte a sua fé. Então ele diz no versículo 3 de 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele diz, o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos. Ele diz, o seu divino poder nos deu tudo que nós precisamos para uma vida de piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Muito poderoso, muitas coisas são ditas aqui. Ele fala a respeito do poder divino, o poder do Espírito Santo que foi dado para a igreja. Desde o tempo de Pentecostes, então, ele diz que foi dado para a igreja, o Espírito Santo foi dado para a igreja, tudo. Significa que você não te falta nada para você se preparar para o reino de Deus. Você recebeu tudo o que você precisa. Então, o que é requerido? Então, uma vida piedosa. Para viver uma vida piedosa. Então, não há razão de forma nenhuma para não viver uma vida santa, piedosa, para não viver uma vida santa. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que aqui ele está apresentando a suficiência, a autossuficiência e a abundante suficiência e poder que habitam na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve te permitir a viver uma vida santa e piedosa através do conhecimento, ou seja, através de conhecer a Deus, que nos chamou pela sua própria glória e piedade. Então, isso, virtude, significando que a salvação cristã é um chamado. Você não pode dizer. Então, ele diz que nos deu acesso a ele na sua glória, a sua bondade. Isto é muito poderoso. O que significa ter acesso à glória de Deus? O que significa ter acesso à bondade de Deus? Se eu tivesse tempo, eu passaria por isso, mas eu quero ir para o versículo 4. Ele diz, por intermédio destas, ou seja, versículo 3, ele diz, o seu poder divino nos deu todas as coisas que necessitamos para uma vida de piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha isso agora no 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas... Você vê isso tudo que foi dito agora no versículo 3. Estas coisas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas e inexpressíveis promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina.
de Deus e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, os desejos pecaminosos. Então são coisas muito grandes que ele está dizendo lá. Você como que igreja, quando você vê isso acontecer, que Israel vai ser bombardeado, um bombardeio vai acontecer, que aviões de combate estão vindo agora nesta guerra. E vocês sabem muito bem que nós estamos sentados no limiar da vinda do Messias. Então, o que é que isso acende de você? O que isso desperta em você? É por isso que eu li para vocês como uma igreja, para que você possa contextualizar e poder trazer a perspectiva o que Deus está dizendo. Israel será atacado para o Senhor permitir que seja atacado pela forma como vocês viram. E então, depois disso, atravessaram as fronteiras e avançaram. Então o Senhor disse, agora isso vai entrar em cascata, esta guerra vai entrar em cascata. O que isso quer dizer para você como uma igreja? Por isso é que eu estou dizendo muito claramente aqui, que Deus espera que a igreja entenda o significado espiritual disso em tempos da escala do tempo, a linha do tempo profético em direção à vinda do Messias. Então ele diz, através destas, ou seja, deste poder divino que ele nos deu, e tudo que nós precisamos para uma vida de santidade, o conhecimento de Deus e o seu chamado sobre nós, a sua glória, a sua bondade, através disso agora, ele nos deu as suas muito grandiosas e preciosas promessas. Veja essa promessa. Ontem, veja, que promessa é essa? O arrebatamento, para que você possa se tornar participante da natureza divina, fugindo da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Como você escapa? Quais são as corrupções do mundo? Então há muito aqui. É por isso que nesta tarde eu ouvi o Senhor dizendo muito claramente, dizendo que Ele nos deu promessas. Você tem que focar nas promessas. Ele tem um protocolo divino, a própria natureza divina de Deus, a própria glória de Deus. Lembre-se da visão de 18 de outubro do ano de 2021, quando ele disse: vá dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, corpos gloriosos como o meu. E agora ele está dizendo aqui que Deus já, pelo seu próprio desígnio divino, seu divino desígnio, ele já desejou, já planejou, ele já estabeleceu que a humanidade deve participar da sua natureza divina. Eu acho que é aqui que você deve focar quando você olha o desdobramento acontecendo agora em Israel, é lá onde o seu foco deve estar nesta hora. Porque ele está dizendo que você como cristão, ele prometeu para vocês tremendas, inexpressíveis promessas. E quais são estas promessas? Antes de eu ler as promessas, 1 Pedro, capítulo 1. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 para abrir um pouco e explicar para vocês. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz o seguinte. 1 Pedro 1, de 3 a 7. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Essa herança está guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, novamente a fé,
São protegidos pelo poder divino de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Ele está falando da vinda do Messias, o arrebatamento da igreja. Ele diz no versículo 6. Nisso tudo, vocês exultam, alegrem-se, ainda que agora por um pouco de tempo vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é genuína. É para comprovar que a sua fé é genuína e muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, tudo essencialmente está localizado ao redor da vinda do Messias. É isso que ele está dizendo aqui. E ele está dizendo que para vocês como cristãos nesta hora, quando você assistir os seus noticiários e os desdobramentos, que claramente fala da linha do tempo profético, de que o tempo acabou, o rei está vindo, o Messias está vindo, o tempo para nações gentílicas está acabando. Portanto, agora ele está prestes a focar Israel, como vocês podem ver. Vocês se lembram a tribulação? Daniel, a 70ª semana, é para julgar Israel, é para reprovar Israel. É para trazer Israel de volta para o Senhor, para que eles possam herdar o reino de Deus e se tornar o centro novamente, o centro da agenda espiritual de Deus na terra. Você sabe que o Messias deve vir de Jerusalém? Estes são os eventos que você vê acontecendo agora. Eles são para sacudir a terra inteira, para sacudir este mundo e começar a prepará-lo para o reino do Messias, a vinda do Messias. E vocês, como igreja, isto fala do arrebatamento, como vocês precisam se preparar. Então ele está dizendo muito claramente aqui que há promessas de herança. Estas promessas são inexprimíveis. Então vocês já viram que são as inexprimíveis promessas de Deus. Nós vimos em 2 Pedro 1, 3 e 4, quando ele disse: poder divino. O Espírito Santo nos deu tudo que precisamos para viver uma vida santa. Como? Através da bondade e o conhecimento de Deus, vocês agora possam acessar o desígnio de Deus. Qual foi a promessa? A dele, você possa participar da natureza divina de Deus, a natureza do próprio Deus. Então é isso que você tem que focar agora como igreja. Então, em outras palavras, ele está dizendo que Deus enviou promessas nas quais você precisa focar quando você olha nas notícias agora. Número 1, que ele vai te trazer uma maior misericórdia. Aparte-se do pecado, ele vai te trazer um novo nascimento através desta misericórdia e graça de Jesus Cristo. Isto foi trazido já desde o tempos lá atrás, até entender que a cruz e então a ressurreição. Então ele prometeu para vocês maior misericórdia e perdão, número 2. Número 3, um novo nascimento, uma nova viva esperança. Ele te prometeu ressurreição, herança. Deus prometeu uma herança para a igreja. Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Antes de chegarmos no versículo 7, no versículo 7, Apocalipse 21, 7, a promessa que Deus fez para a humanidade. No versículo 7 ele diz: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. O que é isto que ele prometeu que você vai herdar? Versículo 1, Apocalipse 21. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Então eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte do próprio Deus, preparada como uma noiva lindamente adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens,
Ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você pode confiar nelas. Elas são confiáveis. Elas são confiáveis e elas não mudam. Então estas são as promessas que Deus te deu, na qual você vai focar. O novo céu, nova terra, nova Jerusalém, para que você possa herdar. Vocês se lembram? A visão de julho, 29 de julho do ano de 2009, quando eu estava a caminho da Venezuela para Avivamento Nacional. E vocês se lembram quando eu vi a igreja diante do trono de Deus com vestes gloriosas, brilhantes, resplandecentes diante do trono de Deus, muito poderoso. Estas são as promessas que Deus, o Senhor está dizendo quando você assiste as suas notícias. Agora você tem que focar no que Ele prometeu para a igreja, porque o tempo para a igreja dos gentios passou. E agora, rapidamente agora, agora ele está entrando no tempo para Israel. Isso é muito chave. O Senhor agora está trazendo Israel para o centro da sua agenda. Isso é muito claro agora quando você assiste as suas notícias. Israel vai estar no centro da sua agenda agora. Então, isso é muito sério. E ele diz que nós precisamos focar na promessa da misericórdia, arrependimento, perdão, o novo nascimento, salvação, uma viva esperança, ressurreição, a promessa da herança que eu li para vocês, Apocalipse 21:7. Aqueles que são vencedores, que viveram uma vida santa agora, que venceram a carne, venceram o mundo. Ele diz: você vai herdar o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Não haverá mais tristeza. Um corpo glorioso que nunca mais vai pecar. Não tem morte. Ele está dizendo: não mais dor, não mais tristeza, não mais lágrimas. Ele prometeu uma herança que jamais se acabará, jamais vai perecer, jamais vai perder o brilho. Ele prometeu te manter salvo dentro do céu, enquanto que o mundo estará sendo destruído na tribulação, como você vê que já está começando a mostrar nas suas notícias. Quando a tribulação vier, vai ser realmente mortal, horrível. E ele prometeu te manter salvo na segurança do céu, seguro no céu. E ele disse, até mesmo as promessas que ele deu para vocês, nas quais você deve focar, elas vão te manter seguros no céu, como ele disse agora. E eles estão lá guardadas por Deus para você. E ele virá na salvação do arrebatamento, a revelação final de Cristo. Essas são as promessas que o Senhor prometeu para vocês, para que vocês possam participar do arrebatamento da igreja que está vindo, a ressurreição que está vindo, a glorificação que está vindo. Ele te prometeu isso. A revelação de Cristo que está vindo, da qual você vai participar. E ele prometeu que através desta genuína salvação, como você viu, ele prometeu para você uma salvação que é genuína, que te leva até a glória de Deus. Quando as guerras e os desastres e a destruição chegar, ele te prometeu uma fé maior te purificando. Ele disse, aqueles que são purificados pelo fogo, através dessas pequenas coisas, provações que você está passando, ele vai, através disso, ele está purificando a sua fé, que é mais preciosa do que o ouro.
Então ele diz que isso vai resultar em louvor e glória no reino de Deus. Ele prometeu que aqueles que habitam nele e fugiram da corrupção deste mundo e estão participando da sua natureza divina. Em outras palavras, você será como ele. Você será glorificado. Glorificação, é disso que ele está falando lá. Que o padrão de Deus é bondade, conhecimento de Deus, domínio próprio. Então, vou ler para vocês entenderem do que Deus está falando. Ele ainda está falando de 2 Pedro. 2 Pedro, abram comigo, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, quando ele prometeu, novamente, versículo 3, o divino poder nos foi dado e nos deu todas as coisas que necessitamos para viver uma vida de piedade por meio do conhecimento de Deus. O que significa conhecer a Deus? Aquele que nos chamou. O que significa ser chamado por Deus, a eleição de Deus, para a sua própria glória e virtude? Por intermédio destas, ele nos deu as suas muito grandiosas e preciosas, em outra versão diz, inexprimíveis promessas de Deus, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza de Deus, da glória de Deus, do protocolo de Deus, compartilhando a sua glória. Deus fazendo um convite público aqui, que ele quer partilhar a sua glória. Quando você assistir a notícia, que você vê que o tempo está acabando, você tem que focar na promessa de se tornar participante da natureza divina, fugindo da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Significando, essa é a hora de fugir da cobiça. Então é por isso que você tem que fazer todo o esforço para acrescentar na sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Número 3, do conhecimento, o domínio próprio. 4, domínio próprio, a perseverança. 5, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, em sua vida, ou seja, de glória em glória, elas vão impedir que vocês se tornem inoperantes no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está falando de uma forma muito poderosa. Ele está dizendo que Ele nos prometeu muito. Grande misericórdia, perdão, arrependimento, uma vida de ressurreição. Nós vimos em Apocalipse 21, versículos do 1 até o 7, o novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém. Não mais pecado, corpo glorioso, não mais morte, não mais câncer, diabetes. E ele está dizendo que ele guardou para nós uma herança no céu que jamais se perece, jamais vai apagar, mas ele vai manter. Ela está guardada no céu. Então esta herança está guardada por vocês, guardado por Deus. A salvação que está vindo no arrebatamento. Isto significa a divina glorificação, a revelação de Deus, para que vocês tenham uma salvação genuína, uma grande fé para crer em Deus, para que você possa receber glória e honra naquele dia. O que é que o Senhor está dizendo, povo abençoado, para terminar? Ele está dizendo que quando você assiste o que está acontecendo nas suas notícias, isso deve te lembrar das promessas de Deus para a igreja, porque o tempo para a igreja dos gentios está passando. Que Deus te prometeu glorificação, em outras palavras, participação da sua natureza divina. Ele está dizendo que toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, toda a Bíblia promete isso e ensina isso, desde o início. Deus ensina isso. Ele fez um convite. Este convite está aqui na Bíblia. Deus já te convidou em toda a Bíblia por intenção. Ele colocou na Bíblia a natureza tão maravilhosa desta promessa. Ele fez esta promessa na Bíblia em todos os lugares, que pela fé, a vida de Deus, a glória de Deus possa se realizar na vida do homem pela fé. Ele está dizendo
que quando Deus criou, no livro do Gênesis, isso era Deus mostrando a sua intenção, que Ele quer dividir a sua natureza divina com vocês. Ele quer que você seja participante da natureza divina de Deus. No livro de Atos, capítulo 2, em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e deu à luz à igreja, isto era Deus expressando o seu desejo, trazendo diante de vocês as suas promessas divinas, das quais Ele quer que você seja participante da natureza divina dEle. Deus vindo para viver em você. Deus comunicando. A comunicação e a transmissão da vida de Deus para a humanidade aconteceu em Pentecostes. É por isso que quando você nasce de novo, Deus vem para habitar em você. O Espírito Santo habita em você e você se torna um vaso do Espírito Santo, comprados por Ele, aquele que habita em você, o Espírito Santo. Leia 1 Coríntios capítulo 6, do 12 em diante. Então ele está dizendo que até mesmo em Pentecostes foi a comunicação da transmissão da vida de Deus em você, Deus desejando que você compartilhe da sua natureza divina. Ele está dizendo muito claramente que Deus, em outras palavras, está dizendo que Ele quer te adotar como filhos e filhas de Deus. E é por isso que Ele prometeu a regeneração, que Ele chama o novo, te daria um coração regenerado novo, para você participar da natureza divina de Deus. Quando você recebe Cristo, Ele vem habitar em você. Então é Deus expressando a sua intenção de compartilhar com você a sua natureza divina. Quando você vê que Cristo agora Ele habita em você, Ele vive em você. Você sabe que Cristo é a cabeça do corpo? Então Deus está vivendo com você. Você está partilhando da natureza divina de Deus. Isso é muito poderoso. Deus vem para dentro de nós para habitar em nós. Deus, quando Jesus veio, era a mesma expressão do desejo de Deus, que nós participemos da glorificação. Jesus era a expressão exata da intenção de Deus, que Jesus veio como filho do homem, filho de Deus. Ele mostrou duas naturezas e Ele trouxe a transferência, a unidade de Deus e o homem. Ele se tornou filho do homem e filho de Deus. Então agora Ele pode misturar, Ele pode unir. Lembra da escada de Jacó? Ele agora podemos entrar dentro da natureza divina de Deus. É por isso que Jesus veio. Ele é Deus conosco e nós o recebemos no nosso coração. Ele se tornou filho do homem, filho de Deus. Ele uniu as duas naturezas. Então agora os filhos dos homens se tornaram filhos de Deus. Em Gênesis capítulo 2:7, quando Ele criou e Ele trouxe a vida de Deus para o homem. Ele soprou. Agora a humanidade foi introduzida na natureza divina de Deus. Quando Ele soprou, em Gênesis 2:7, Ele soprou o fôlego para você participar da glorificação. Nós participamos da natureza divina essencialmente. Olha isso. O homem é finito. O homem mortal, ele é finito. Eu estou dizendo, a humanidade é finita. A natureza finita de Deus foi dominada pela natureza infinita de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Que agora você pode participar da natureza infinita de Deus, porque Jesus veio. E Deus prometeu para nós, quando Ele soprou a sua vida dentro do homem, então quando Ele trouxe o Espírito Santo e quando você recebeu a Cristo. Vivendo e reinando com Deus no céu como foi prometido, é Deus expressando o desejo de Deus que nós participemos da natureza divina, da glória no reino dos céus. Apocalipse 22:5 expressa a mesma coisa. O livro do Apocalipse 22, versículo 5. Ele dá a mesma expressão da intenção de Deus. E ele diz o seguinte, Apocalipse 22, 5.
E ele diz, não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. E isso é uma promessa muito poderosa. Deus prometendo para você participar da natureza divina dele. Muito poderoso, muito sério. Então ele está dizendo separação. A separação que existia entre Deus e o homem, a humanidade, agora foi dominada pelo convite de Deus. Foi vencida. Agora você pode participar da natureza divina. Se você ler Gênesis 1, do 26 e 27, quando ele cria o homem à sua própria imagem e semelhança, é Deus expressando o desejo de você participar da natureza divina, da glorificação e da glória. Deus fazendo um convite público para você participar da sua glória. Em outras palavras, a natureza de Deus agora foi compartilhada com o homem. Agora unindo-se a Deus na sua personalidade divina. Deus. Então, a natureza de Deus trouxe consciência, pureza. E ele diz, animais não têm essa oportunidade. Os animais não têm essa oportunidade de compartilhar da natureza divina de Deus. Mas todo ser humano, não importa se você foi um assassino, um matador, não importa se você era um ladrão, um estuprador, este convite é para você, que os animais não podem, mas vocês podem se arrepender e participar deste convite público, de participar da natureza divina de Deus, da glorificação de Deus, povo abençoado. Que poderoso! Em outras palavras, o Senhor está preparando uma igreja para participar da sua própria natureza gloriosa. É por isso que o livro de 1 João 2, 3. Eu vou voltar em 5 minutos com a profecia da escalada da guerra que está dizendo o que vai acontecer em Israel agora e o que isso deve transmitir para você como igreja. Eu vou voltar rapidamente. Não ligue para os bispos. Eu vou voltar e eu vou coroar tudo isso para vocês muito bem, para vocês saberem que esta é a hora de serem participantes da natureza divina. Este é o convite público de Deus para você participar do protocolo divino, da natureza divina de Deus. Então você simplesmente se prepare, aparta-se da corrupção e do pecado, se preparem da glória quando você assiste aos seus noticiários. Obrigado. Amados, convidem todos, liguem para todos.